Luffy não é apenas o protagonista de One Piece. Ele é uma anomalia dentro da própria lógica narrativa dos heróis shonen. Enquanto outros personagens buscam poder, vingança ou redenção, Luffy parece buscar nada. Ou melhor, parece buscar apenas o direito de existir sem correntes. Mas é justamente nesse aparente vazio que se revela sua profundidade filosófica. Luffy não tem o arco tradicional do herói. Não é um órfão amargurado, nem um escolhido por alguma profecia, tampouco alguém guiado por vingança. Seu maior trauma nunca foi tratado como tragédia, mas como memória incorporada. A perda de Ace, a separação do bando, os fracassos diante de inimigos esmagadores. Tudo isso não o transforma em um homem consumido pela dor. Pelo contrário, cada queda reafirma sua obstinação quase infantil de continuar sorrindo. Esse é o primeiro paradoxo de Luffy. Ele nega a lógica da tragédia, não porque não sofra, mas porque recusa transformar o sofrimento em identidade. Enquanto muitos de nós nos definimos pelas cicatrizes, Luffy as carrega como marcas de movimento, não como âncoras do passado. Seus gestos, sua risada desmedida, sua fome insaciável, tudo aponta para uma mesma pulsão, ser livre a qualquer custo. Mas a liberdade de Luffy não é política, nem moral. É uma liberdade ontológica. Ele age como se cada instante fosse um fim em si mesmo, não um meio. Ele come porque deseja comer, luta porque deseja lutar, protege porque deseja proteger. Não há cálculo, não há idealização, não há propósito estratégico. A filosofia chamaria isso de uma existência pré-reflexiva. Luffy não pensa para agir. Ele age e, nesse agir, a própria reflexão se dissolve. É como se fosse uma criança eterna diante de um mundo que insiste em endurecer. E essa criança possui uma força devastadora. A pureza de não negociar sua essência. O poder da Gomu Gomu no Mi, ou mais tarde do despertar de Nika, não é apenas uma habilidade sobrenatural, é uma metáfora da própria condição humana. Luffy é um corpo elástico, maleável, capaz de deformar-se sem se romper. Ele não resiste quebrando, resiste adaptando, e nisso se esconde uma lição profunda. A verdadeira força não está na rigidez, mas na capacidade de ceder, distorcer, reinventar-se sem perder o centro. O corpo de Luffy é o corpo da resiliência absoluta. Ele pode ser esmagado, esticado ao limite, lançado contra o impossível, e ainda assim retorna, como se a carne fosse apenas a tradução física de um espírito que não aceita aprisionamento. Luffy nunca quis liderar, nunca planejou comandar uma tripulação. E, no entanto, ao recusar o poder pelo poder, ele se torna o líder mais absoluto de todos. Os Chapéus de Palha não o seguem por obediência, mas porque em sua presença descobrem versões mais puras de si mesmos. Zoro encontra honra, Sanji encontra propósito, Nami encontra confiança, Robin encontra redenção. Cada um deles é um espelho quebrado que, ao se aproximar de Luffy, lembra que ainda pode refletir luz. A psicologia chamaria isso de liderança carismática, mas vai além. É uma liderança fundada no vazio de pretensão. Luffy não promete nada além do próprio riso. E esse riso, paradoxalmente, é suficiente para mover homens e mulheres até os confins do mundo. O mundo de One Piece é marcado por profecias, linhagens e segredos herdados do século perdido. Mas Luffy, em sua essência, ignora tudo isso. Ele não luta para cumprir o destino de Joy Boy, nem para realizar a vontade herdada. Ele simplesmente vive, e nesse viver cumpre sem querer a profecia que o mundo esperava. Esse é talvez o ponto mais revolucionário do personagem. Ele demonstra que a grandeza não nasce do fardo, mas da recusa do fardo, que não é preciso carregar o peso da história para transformá-la. Às vezes, basta caminhar com uma fé ingênua, quase insuportável, na própria liberdade.
Talvez o elemento mais incompreendido de Luffy seja seu riso. Muitos o veem como ingenuidade, mas na verdade é um gesto de insubmissão radical. Rir diante do sofrimento, rir diante do perigo, rir diante da morte. Isso é afirmar que nada pode colonizar a essência de um ser livre. O riso de Luffy é, portanto, ato político, existencial e espiritual. Ele ri não porque ignora a dor, mas porque a dor jamais será senhora dele. No fim, o paradoxo de Luffy é claro. Ele é o personagem mais simples de One Piece e, ao mesmo tempo, o mais enigmático. Um jovem que deseja apenas navegar com seus amigos acaba se tornando o eixo de uma revolução global. Não porque planejou, não porque desejou, mas porque jamais traiu sua essência. Luffy nos ensina, com uma força silenciosa, que talvez o sentido da vida não esteja em encontrar um grande propósito, mas em viver com tamanha liberdade que a própria vida se torne propósito. Ele não é apenas o futuro rei dos piratas, ele é a personificação de um desejo humano universal. Viver sem correntes, sorrir diante do abismo e continuar navegando, mesmo quando o horizonte parece impossível.